Olá, eu vou atender um pedido assim de ajuda, né? Que os alunos me fizeram. Então é o seguinte, você tem aqui dentro da lição, vocês vão chegar num certo momento na lição do Teorema de De Morgan, né? E que a gente usa, né, quando está passando, vertendo a linguagem lógica para a língua portuguesa. Você não tem conectivos em português para falar nem de e nor, não e e não ou. Então, não é Maria comprou pão, João comprou manga. Não tem. Isso não existe em português, né? Então, quando você tem que fazer isso, você tem que pegar o NAND e o NOR e abrir com o teorema de De Morgan, transformando o NAND em OR e o NOR em AND, como está aqui nos teoremas. Aqui tem uma advertência na lição, que é preste sempre muita atenção, pois ao distribuir a negação, porque muita gente pensa que isso aqui é uma distribuição da negação, tá? Isso aqui até devia estar em aspas, né? Não é bem uma distribuição. Por quê? Porque a função principal sempre muda, né? De E vai para O, de O vai para E, né? Como diz o meme do Pocoyo, vai para onde, né? Vai para outra função, tá bom? Aí ele vai dar aqui um exemplo, né, com os nossos personagens já conhecidos, Ivo, Isa, Jó, nessa turma toda. Então, aqui ele mostra o problema. Como é que eu coloco, né, em português não P e Q? Tá? Então, você vai primeiro aplicar De Morgan e aí você vai dizer Ivo não quer sorvete ou Isa não quer bolo. Tá? Muito aluno fica injuriado que aquele E que ele está vendo ali no meio virou um OU. Não é mais esse E, é este OU. Depois que aplicou o De Morgan. Tá? A mesma coisa com o NOR. Também, né, lembrar o teorema de anulação de negação, né? Quando tem um número par, volta para a variável original. Quando tem um número ímpar, ela permanece negativa. Tá? É o problema quando você tem a negação dentro de um NAND ou dentro de um NOR. Então eu vou aplicar do mesmo jeito, só que vai aparecer uma dupla negação, porque quem está negado dentro do NAND, por exemplo, como é o caso aqui, ele vai carregar essa negação com ele, porque essa negação está lá com ele. Então ele leva junto. Né? Pensa agora que a negação é o seu rico dinheirinho. Você leva com você, aperta na mãozinha a notinha de R$ 2 e sai, que nem criança. Ele leva junto. Aí aparece a outra negação, que é a do teorema de De Morgan. Negação com negação, ele vai voltar para a forma original afirmativa. Tá? Então é isso que você tem que lembrar. Tá? Aí vem a hora da maldade, que é uma associação, tá? E nessa associação, o que aconteceu? O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um NOR. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um OR. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho um NAND, não E. Aqui eu tenho um AND. Então, você já está vendo que nós estamos começando a cobrar que você enxergue De Morgan nas duas direções. Você tem que bater o olho nisso aqui e falar não P ou não Q. Peraí, mas isso aqui dava para voltar para quem? Se é um OU, ele volta para um NAND. Né? Então, eu tô usando, porque isso aqui, né, é uma equivalência, uma igualdade. A gente usa igualdade para ficar mais fácil para vocês, mas, né, é uma equivalência. E ela vale para os dois lados. Então, não P ou não Q é equivalente a um NAND. Então, você pode voltar de um OU para um NAND. Você pode voltar de um E para um NOR. Tá? Vale nas duas mãos isso aqui. Isso é uma equivalência. O símbolo certo era aquela flechinha de duas pontas. Por economia, né? Vagabundice e moleza lógica, a gente põe o igual. Né? Então, significa o seguinte, esse NOR, vai ter por correspondente um E. Esse OR
vai ter por correspondente um NEND. Esse NEND vai ter por correspondente um OR, e esse END, esse E, vai ter por correspondente um NOR. Ah, professora, ficou muito difícil, eu tô chorando, eu só consigo enxergar esse com parênteses, que é o NOR e o NEND. Tudo bem, não tem problema. Você vem aqui onde você vai escolher, né? Porque é por isso que é feito em associação. Você procura aqui, nas 4 possibilidades, quem que é NEND, e a gente já começou com essa primeira, e quem que é NOR. Aí você vai numa folhinha à parte, aplica o De Morgan para esses dois que você reconheceu, né? Se você está conseguindo usar o De Morgan só da esquerda para a direita, né? Não é o ideal, mas, né? Não tem problema. Se achei esse aqui vai da esquerda para a direita, vai do NOR para o END. Esse aqui vai da esquerda para a direita, vai do NEND para o OR. Aí você acha quem que é NEND. Ó, esse aqui é um NEND, então esse aqui vai para o OR. E esse aqui é um NOR, ele vai para o END. Quem está mais rapidinho na cabeça já falou, já matei, já sei. Já consigo fazer. Né? Por quê? Porque são 4 possibilidades e tem exatamente as 4 que eu preciso. Então, ele não está criando nenhuma dificuldade para quem está enxergando lá longe, né? Para quem tem algum ancestral vulcaniano, né? É parente distante do Sr. Spock. Parabéns. Né? Beleza, você já enxergou. Ótimo. Né? E para nós mortais, né? Pessoas humanas, né? Que temos por primos os macacos bonobo, o mico-leão dourado, né, o chimpanzé, o gorila, né, que a gente quase que bate um papinho, né, quando encontra com eles, a gente quase que leva uma conversa de tamo tudo junto e misturado de primata. Você vai, então, anotar num papelzinho cada uma dessas 4 expressões, que são NEND, aqui mentira, NOR, NEND. NEND, NOR, tá vendo? Ó? Essas 4 que você está enxergando, que são o lado esquerdo, né, da forma como a gente apresenta o De Morgan. Não, você está conseguindo só subir a escada, você não está conseguindo subir a escada e assobiar ao mesmo tempo, né? Nem deve, né, que distrai, né? Mas, por exemplo, subir a escada e carregar a lâmpada, aí precisa, né, conseguir fazer 2 coisas ao mesmo tempo. E você vai pegar essas 4 expressões com NEND e NOR e vai aplicar o De Morgan nelas. Quando você aplicar, o que vai acontecer? Você vai achar quem que é a expressão com END do lado de cá, que é equivalente. Você vai ver, essa aqui é um OR só, então ele é equivalente a quem? Aqui, NEND do lado de cá. Entendeu? Ah, legal. Aí você vai achar, aqui também você vai achar uma expressão equivalente a esse NEND, que vai ter um OR. Ah, quem que é a expressão com OR do lado de cá? Você vai conferir. E esse aqui, né, vai ser o equivalente, mostra que é um END, então ele tem como equivalente quem? Um NOR. Pronto. Tá? A gente vai, então, na sequência, fazer 4 exercícios. Nós vamos fazer na mão. Nós vamos listar esses 4 que tem NEND e NOR, e nós vamos fazer na mão a aplicação do De Morgan para quem está com dificuldade de entender. Tá bom? Então não sofra, já vem já o resto. Bom, então vamos lá. Nós viemos aqui para a lousinha, os teoremas de De Morgan, para a gente pegar uma cola aqui, né? Dos teoremas de De Morgan. Ok? Então, o NEND virando OR, o NOR virando END. E vamos ver quais eram os 4 casos de NEND e NOR que nós tiramos daquele exercício. O primeiro era um NOR direto. Olha lá. Não P ou Q. É o NOR, né? O não está aqui, o outro está ali. NOR. Então, direto, segundo teorema de De Morgan, sem trauma e sem problema. Não P e não Q. Sem problema. Segundo caso é não P e Q, que é outra associação que a gente tinha que fazer ali. Então, para não parecer 9 aqui, né? Bom, o que vai acontecer é o seguinte, aqui é um NEND, vai ser o primeiro teorema, né? O que está
aqui dentro, aqui ele tem um não P. É só isso de diferente. Porque o resto é tudo igual ao primeiro teorema do De Morgan, ao teorema do Nernst. Eu vou simplesmente carregar esse não aqui, ó. Então, o que eu faço no De Morgan? O primeiro termo ele vai ficar negado, então eu vou ter uma negação da negação de P. Vou ter um ou, é seguir, siga a regra, siga o chefe, siga De Morgan. E depois o segundo termo aqui, o que vai ser negado também. Não que. Agora você se lembra que a gente tem um teoreminha que diz o seguinte: não P é quem? É o próprio P. Tá bom? Então, isso aqui vira P ou não que. Resolvido. Tá bom? Próximo que a gente tinha. Não P e Q. Esse aqui já agora são os dois que estavam lá na associação do lado direito. Ué, mas não P e Q é o Nernst, é o próprio, é o primeiro teorema do De Morgan. Não P ou não Q. Resolvido. Ok, feito. E o último, hein? É um não P ou não Q. Se eu olhar esse aqui, é um NOR, portanto, é o segundo teorema de De Morgan. Vou aplicar como é, quer dizer, como que ele faz? Eu nego o primeiro termo, coloco um E, nego o segundo termo. Ah, mas o segundo termo tem uma negação. Não tem problema, né? Quem trouxe a negação continua com ela, lá o não que está negado, ele vai continuar negado. Ok, então vamos lá. O que vai acontecer então? O primeiro termo é negado, não P. Aquele ou passa para o end, estou aplicando o De Morgan. O segundo termo vai ser negado, mas ele já está. Ah, professora, mas já está negado. Não tenha preguiça, você pode negar quantas vezes quiser. Né? Prestando atenção para não fazer bobagem. Vai negando. Então aqui aplicou. O segundo termo veio direitinho, do jeito que ele estava lá. Ó. Ele veio negadinho aqui, ó. Tinha um bonitinho. Só que eu tenho uma informação de que quando nega duas vezes, né, a negação da negação é de novo uma afirmação. Então voltou para o quê? Resultado, não P e Q. Então temos aí as 4 soluções. Agora é voltar lá na associação e assinalar. Vamos aproveitar, fazer isso e ver se o gabarito da professora estava certo, né? Então vamos lá, agora que nós fizemos a conta, né, o cálculo lógico fora aqui do exercício, podemos agora resolver. Então, o primeiro é um NOR entre P e Q. A gente viu que isso era uma aplicação direta do De Morgan, então dava não P e não Q. Esse aqui, tranquilo. Tá? Aí a gente tinha esse outro aqui, não P e Q, né, que era o outro Nernst que tinha aqui. E o não P e Q deu quem pra gente? P ou não Q. Sem problema. Aí eu vou ter não P ou não Q, que era o resultado de alguma coisa. Mas, pô, isso aqui tá com cara, sabe de quem? Né? Da segunda parte do primeiro teorema do De Morgan. Né? A gente tinha feito essa conta lá e viu que era não P e Q. Bom, então só sobrou um agora, né? Agora ficou mais fácil minha vida, né? Mas quem que era, então, não P e Q? Era o NOR entre P e não Q. Pronto. Tá ok? Então, o caminho seria
você fazer esse exercício fora, no papel, e voltar aqui. Porque fazer de cabeça até dava, né? Sem entender muito, nós vimos aqui, né? Opa, peraí, né? Mas tá fácil, tá. Né? Ok? E aí, você envia e ele vai dar para você uma resposta correta. Tá. Ok? Então é isso, gente. Bom trabalho.